Olá, aqui é a Luciana Novaes e hoje eu gostaria de falar sobre limites. Nos últimos dias foi noticiado mundo afora a expedição do submarino da empresa OceanGate, onde 5 pessoas pagaram cerca de 1,19 milhões de reais para visitar ali os destroços do Titanic, que está ali próximo da região do Canadá, a 3.800 metros de uma certa região do Canadá, águas muito profundas, muito geladas e um lugar de dificílimo acesso. E essas pessoas foram com a finalidade de ver ali os destroços. Outras pessoas, outras expedições já ocorreram. O próprio autor do filme, o diretor do filme Titanic, o James Cameron, ele esteve várias vezes nesse lugar, inclusive até mais profundo do que ali a região do Titanic. E essa expedição infelizmente não deu certo. O submarino não era estruturalmente forte o bastante para esse tipo de viagem e ele acabou por implodir ontem, dia 22 de junho. Infelizmente, as pessoas que estavam a bordo aparentemente estão todas mortas. E eu gostaria de falar sobre limites. Muito tem se falado na mídia acerca dos milionários e bilionários que estavam a bordo desse submarino, pessoas que tinham acesso a lugares maravilhosos para estar, para conhecer, e que decidiram ir onde a maioria dos homens nunca iria, por conta da dificuldade e até do próprio preço, dessa viagem. E não trazendo apenas para o lado financeiro, mas eu gostaria de trazer uma reflexão para a nossa vida prática e espiritual mesmo. Quantas vezes nós deixamos de verificar e respeitar os limites impostos por Deus para conosco, Deus é um Deus de liberdade, sim. Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu uma vida maravilhosa para escolhermos o nosso futuro, nossa profissão. Nós podemos escolher nosso cônjuge, podemos escolher o que vamos trabalhar, o que vamos comer. Nós temos vários tipos de escolha no dia a dia. Mas tudo o que nós fazemos tem que ter um limite. Muitas vezes nós brincamos com os limites. Nós achamos que somos fortes o bastante, crentões o suficiente e não respeitamos os limites que Deus nos impõe. Então, eu gostaria que, ao invés de nós ficarmos agora debatendo se está certo, se está errado, se eles desobedeceram a Deus ou não, se eles desafiaram a Deus ou não, o que eu acredito que não foi um desafio, eles não desafiaram Deus. No meu ponto de vista, eles fizeram uma viagem um pouco exótica demais, arriscada demais, além dos limites, Mas que nós possamos também aprender com toda essa história, que ainda deve ter um grande desenrolar aí, deve haver investigações, pessoas deverão ser responsabilizadas ou não, mas que nós possamos aprender com tudo isso a respeitar os limites. Limites que Deus nos impõe, limites que o Espírito Santo muitas vezes nos direciona a não ultrapassá-los, para não perdermos a nossa vida e nem a nossa comunhão com Deus. Então, hoje eu gostaria de que nós refletíssemos sobre os limites que para cada pessoa é diferente. Cada ser humano é único, com expectativas e limites diferentes. Que você possa obedecer a Deus e encontrar aí o equilíbrio entre as suas tomadas de decisões e desafios novos e os limites que Deus te impõe para te preservar e te proteger. E eu gostaria de deixar aqui Atos, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus é um Deus de ordem, decência e também de limites. Que o Senhor venha nos ensinar, através desse trágico acontecimento, a não desafiar demais as leis e os limites que Ele nos impôs.